Candidato, por favor, o senhor concorda comigo que mudanças climáticas é talvez o assunto mais importante hoje em dia? Eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, por que o seu plano de governo só tem uma menção a isso, extremamente vaga, que é revitalizar os parques que já existem, despoluir o Rio Tietê? Não sei como é que isso vai acabar com mudanças climáticas, enfim. E se o senhor acredita que isso existe, que de fato existem mudanças relacionadas ao clima? O que é mais importante são as pessoas. Em segundo lugar, o ambiente onde elas escolheram viver. Toda grande cidade no Brasil, ela foi edificada ao lado de um rio. Eu sou o único candidato que está falando que vai resolver isso aí. Se o governador Tarcísio fizer como os outros governadores e não conseguir limpar esse rio, eu vou criar uma empresa pública da cidade de São Paulo. Por quê? Porque a cidade de São Paulo é o maior cliente da Sabesp. Se a gente não conseguir limpar isso com o governo do estado, eu vou assumir esse compromisso publicamente. Mas limpar o rio não tem nada a ver com, por exemplo, tem mais de 200 mil famílias que moram em lugares em que pode ter deslizamento de terra, em que pode ter enchente, que tem que ser tirado desses lugares e ir para outros lugares. Quando eu respondi do hidrogênio, é porque se você pegar a questão ambiental num lugar, você vai trazer essa informação limitada. Se você, por exemplo, pegar o teleférico nas comunidades, você vai entender que é uma solução limpa, é sustentável. Nós vamos, quando você fala dos parques, tem mais de 110 parques na cidade de São Paulo, vários estão um lixo. Eu tenho que elogiar. Alguns nas regiões mais nobres estão de parabéns, mais nobres. As mais afastadas das regiões nobres, vernável, a cidade está suja. Nós precisamos de mudar na educação a questão de tratar lixo, todo mundo tem que aprender. Nós precisamos de acreditar nessa solução que o Tarcísio criou para a privatização de uma parte da Sabesp. Para quê? Para a gente fazer essa universalização do saneamento básico. A maioria das famílias de periferia não tem isso. A gente tem mais de 1000 mananciais aqui na região metropolitana que viraram esgoto. Eu sou a pessoa mais interessada e a que mais está falando disso. Nós temos que terminar o Rodoanel, sabe por quê? Porque os caminhões precisam de passar. E as famílias em área de risco, por favor? A gente precisa de ajudar, urgente. E como? 41 mil imóveis, posso te responder. Tem 41 mil imóveis. São mais de 200 mil famílias. Deixa eu te explicar de onde vai vir. Deixa eu só responder, que aí você faz a interpelação. Ou se você quiser fazer primeiro, eu espero. Não, é só responder o que eu estou perguntando, se for possível. Se você deixar, eu vou fazer. Então, vamos lá. 41 mil imóveis, algo em torno de 30 bilhões de reais, são os imóveis que a prefeitura tem e não sabe nem o que está acontecendo. Por que tem invasão em São Paulo? Tem invasão em São Paulo por falta de competência do Bananinha. O Bananinha, para quem não sabe, é o prefeito atual. É alguém que tem perfil de vereador, não tem pujança, não tem estado de presença, nem presença de comando. É alguém que não entende de gestão. Não é a pergunta que eu fiz, né, candidata? Deixa eu terminar, mulher. Mas se você responder, eu deixo o senhor terminar. Vamos fazer o seguinte, eu vou responder. Então, podemos passar a pergunta para o próximo, porque o senhor não está respondendo. Então, vamos lá, ping-pong, então. 41 mil imóveis, a gente precisa permutar essas áreas para conseguir colocar vocês num lugar melhor, tirar vocês de alguns esgotos, dar uma vida melhor. A gente tem 41 mil imóveis. Só para você entender, eu sei que está assistindo, a dimensão de 41 mil imóveis, a região metropolitana de São Paulo tem 28 mil quadras. É como se tivesse um imóvel para cada quadra da Prefeitura de São Paulo, mais 12 mil imóveis. É muito imóvel, é muita incompetência. Tem muita área, tem área para colocar vocês. Eu vou tirar vocês disso, porque eu já faço. E o senhor acredita em mudança climática? Você não respondeu isso ainda. É muito simples. Se você enfiar carro o tempo inteiro, você vai criar um efeito estufa aqui. É claro que vai acontecer isso. O que eu acho insuportável é alguém militar com o clima, igual milita com assuntos querendo politizar coisas que não precisa. A gente precisa de limpar. Precisa de limpar os mananciais. Eu sou o único candidato que está falando isso, não tem nenhum outro que está falando isso. Limpar os mananciais. A gente precisa criar esses empregos para parar com esse fluxo de 7 milhões de carros da cidade. Os bolsões é para diminuir a poluição dentro da cidade. Não tem como.